Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma gravação do Geração Espírita Z, o novo programa do SEC TV. Hoje nós estamos aqui com Arthur Valadares. Seja bem-vindo, Arthur. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite, espero que as reflexões que a gente vai compartilhar aqui possam ser úteis para todos. Arthur é natural de Patrocínio, Minas Gerais, e reside atualmente em São Carlos, São Paulo, onde se vincula à Associação Espírita Obreiros do Bem. É expositor espírita e um dos fundadores e coordenadores do NEP Paulo de Tarso, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso. Hoje ele vai falar com a gente sobre a nova geração, não é isso? Exatamente. Então, Arthur, quando você quiser, a casa é sua. Mais uma vez, seja bem-vinda. É um prazer que você esteja aqui com a gente. Obrigado, querida. Então, mais uma vez agradeço, pelo convite que nos foi feito, por essa oportunidade aqui estarmos partilhando algumas ideias, algumas reflexões, esperando que elas possam ser úteis para os corações que nos acompanham. Então, até aproveitando o próprio nome aí do programa, da proposta, que envolve essa ideia de gerações, nós propusemos essa reflexão sobre a nova geração, que é um tema que está presente no Doutrina Espírita. O próprio Kardec dedica uma parte do livro A Gênese para falar sobre isso conosco. Lá no finalzinho do livro A Gênese, a última parte, inclusive, do livro A Gênese, no capítulo 18, ele intitula A Geração Nova, ou A Nova Geração, como queiramos, em que ele vai desenvolver algumas reflexões em torno desse assunto. Mas, na verdade, isso vem lá do próprio Evangelho. Então, a gente vai pegar esse conceito e buscar desenvolvê-lo aqui para que a gente entenda toda a magnitude do que está por trás desse conceito. Porque quando a gente olha para a história, quando a gente fala dos tempos modernos, é muito comum a gente ouvir essa reflexão sobre as gerações, as mudanças geracionais, mas em geral nós estamos trabalhando gerações mais curtas, gerações mais estreitas. Por exemplo, num período aí de 50, de 100 anos, nós temos aí renovações de gerações, uma, duas, três, quatro gerações que se passam nesse período, na medida em que a gente vai seguindo esse ciclo natural, como o Espiritismo nos ensina, do nascer, do morrer, do renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, como nós aprendemos na doutrina espírita. Então, em geral, a gente está falando desse conceito de gerações num nível mais imediato, ou num nível mais estreito de tempo. Aqui a gente vai projetar a reflexão para um nível mais abrangente, entendendo que quando a gente fala de gerações, a gente não está falando só das gerações que acompanhamos, por exemplo, na nossa atual encarnação. Então a gente vê aquela geração dos que já estão ali mais no final da atual existência, daqueles que já estão há mais tempo encarnados, vemos a geração daqueles que estão na madureza, a geração daqueles que estão agora na juventude, e aqueles que estão acabando de chegar na encarnação, estão acabando de retornar do mundo espiritual para darem continuidade às suas tarefas. Então, quando a gente pensa gerações no contexto de uma encarnação nossa, a gente pensa nessas gerações, Os mais idosos, os que estão ali na fase adulta, os que estão na juventude, os que estão na fase infantil. Agora, a gente pode ampliar um olhar mais espiritual, e é a isso que seremos convidados, tanto por Kardec como pelo próprio Evangelho, pela fala de Jesus, pela fala de Paulo, ampliar esse olhar para pensarmos em gerações que envolvam mais tempo. Aí não estaremos mais a falar de um conceito de geração que esteja muito associado à idade do corpo físico. Estaremos a falar de um conceito de geração que esteja mais associado à condição do espírito encarnado, ou à condição média, digamos assim, dos espíritos que estão encarnados. Porque nós compreendemos que a humanidade, assim como cada um de nós enquanto indivíduos, também está sujeita ao progresso e também terá suas fases, digamos assim. Nós, enquanto humanidade terrestre, já vivemos uma condição de infância espiritual,
quando estávamos ainda no desabrochar da razão, quando estávamos ainda de maneira muito incipiente penetrando nas questões mais profundas da vida, nas reflexões mais transcendentes. Então, quando a gente olha para o passado, para os livros de história, para os acontecimentos da antiguidade, a gente vai vendo essa condição de uma humanidade ainda desabrochando até mesmo para a compreensão de si, da vida, do universo e mesmo de Deus. Então a gente vê as várias expressões que tivemos lá no passado, no que diz respeito ao contato com Deus, as tantas formas de politeísmo, de adoração, de objetos, etc., que julgávamos ter esses ou aqueles poderes, né? Porque no fundo intuíamos um poder superior, mas em geral o associávamos às coisas materiais ou às forças da natureza e etc. Então a gente vai percebendo que a humanidade já passou por essa infância espiritual. Claro que a gente está falando aqui numa média, né? Porque existirão espíritos que encarnam-se aqui oriundos, né, dessa condição ainda, espíritos ainda que vêm ou de outros orbes ou de outros locais que para aqui são trazidos em aprendizado, que estarão talvez mais próximos ainda dessa condição, como teremos também aqui espíritos que por vezes encarnam que já estão numa madureza espiritual, que não foi ainda por nós alcançada. Poderíamos talvez nos colocar aqui, pensando em termos de humanidade, como saindo da infância, entrando numa espécie de juventude, numa espécie de adolescência, talvez já caminhando para o início de uma madureza espiritual. É mais ou menos o que os espíritos vão falando. Em geral, já não estamos mais assim, tão na condição de infância espiritual, porque já temos muitos conhecimentos acerca das realidades espirituais, né, na forma das várias religiões, das várias revelações que já foram recebidas. Então a gente já tem elementos para não nos considerarmos mais tanto na infância espiritual. O que a gente queria dizer com isso, fazendo essa abordagem, é que também a humanidade vai passando por etapas, digamos assim, por fases ou por gerações. E aqui a gente entra no conceito que trazemos hoje, que foi um conceito, inclusive, trabalhado pelo próprio Mestre. Porque Jesus ele tem uma fala interessante, por exemplo, em Mateus, capítulo 24, versículo 34, quando ele está falando ali das realidades futuras, dos tempos de transição, que, como aprendemos pelo Espiritismo, estamos vivendo agora. Capítulo 24 de Mateus, só recordando, é conhecido como o capítulo que traz para nós o chamado sermão profético, que é aquele sermão muito simbólico, mas muito profundo do Cristo, em que, por meio de símbolos, de metáforas, ele descortina para nós todo um processo de evolução e amadurecimento da humanidade, que se intensificaria, que seria mais patente, digamos, em especial nesse momento que agora vivemos, um momento de transição, em que a humanidade deixa uma condição, um estágio de evolução, digamos, um mundo de expiação e provas, para entrarmos num outro estágio, como denominam os espíritos, uma condição ali de um mundo em regeneração, que seria mais ou menos essa ideia também de gerações, né? De etapas ou de fases. Então Jesus ele descreve vários acontecimentos, várias características desse processo de transição. Ele fala dos falsos profetas, ele fala das lutas, das dificuldades, chega a comparar esse processo, né, como sendo um processo de um parto que é marcado pelas dores, mas que uma vez nascida a criança, as dores ficam em segundo plano. Tal a alegria dessa criança que surge, dessa nova vida que se estabelece. Então ele faz essa comparação. E nesse sermão, portanto, nesse contexto de fala, Jesus traz uma consideração interessante no versículo 34, como nós mencionamos, em que ele diz assim, que não passaria esta geração sem que todas estas coisas acontecessem. Não passaria esta geração sem que todas estas coisas acontecessem. Isso fez com que muitos dos contemporâneos de Jesus, até os próprios discípulos ou outros, né, imaginassem que tudo aquilo que Jesus previa, todas as transformações que ele anunciava, inclusive o próprio reino de Deus do qual ele se fazia emissário, tudo aquilo seria muito repentino. Afinal de contas, Jesus disse que não passaria esta geração sem que todas estas coisas se acontecessem.
Então não foram poucos os historiadores, os estudiosos que tentaram encaixar tudo o que Jesus ali descreveu com acontecimentos ali próximos à vida de Jesus. Né? Lá no início do primeiro século, tentaram entender, mas se ele falou que tudo isso ia acontecer sem que esta geração passasse, a geração já passou e parece que nem tudo aconteceu ainda, principalmente a chegada do reino. Né? E assim foi passando o tempo, e parecia que, em verdade, Jesus se contradizia. Afinal de contas, ele tinha falado que em uma geração tudo aquilo se daria. Aí a gente começa a alcançar a profundidade do conceito. Não falava Jesus de uma geração conforme o corpo. Não analisava Jesus todas aquelas questões, todo aquele processo de transformação da humanidade, tendo por base uma dimensão tão estreita de tempo que é uma existência humana. Sendo ele um espírito puro, aliás, como aprendemos, coordenador espiritual de todo o processo de evolução neste planeta, que é para ele o período de uma encarnação, senão um piscar de olhos. Um piscar de olhos, melhor dizendo. Que é para ele um século, até um milênio, senão um relâmpago. Ele que vem trabalhando no projeto Terra há pelo menos 4 bilhões e meio de anos. Um século, uma geração do corpo físico, nada é. Então, por óbvio, a gente já começa a compreender que Jesus não falava de uma geração com base no corpo. Jovem, velho, adulto. Jesus não tratava desses conceitos, dessas ideias. Ele falava num sentido mais espiritual. Como a dizer que estávamos vivendo o alvorecer, digamos assim, ou melhor dizendo, estávamos vivendo o crepúsculo de uma geração para o início, o alvorecer de uma nova geração da humanidade como um todo. Do conjunto de espíritos que aqui trabalhamos, que aqui aprendemos, que aqui estamos nos aperfeiçoando. Mais ou menos aquela ideia que depois o Espiritismo melhor desenvolveria para nós, a ideia da evolução do próprio orbe, ou da humanidade como um todo que popula esse orbe. Eles estabelecem didaticamente para nós algumas fases. Então, um mundo primitivo, um mundo de expiação e provas, um mundo regenerado, depois um mundo ditoso, um mundo feliz, depois os mundos celestiais. Nós poderíamos, por exemplo, associar cada uma dessas fases como sendo uma geração da humanidade. Nessa perspectiva, quanto tempo dura uma geração? Milhares e milhares de anos. Algumas mais, outras menos, sempre trabalhando com uma ideia de uma média geral da humanidade, porque a gente sempre vai ter espíritos que fogem à média geral, porque no universo há também um outro elemento muito interessante, um outro aspecto da lei divina, que é a lei de solidariedade. Então, em todo tempo na Terra, existiram espíritos que estavam uma fase aquém ou uma fase além da fase em que a Terra estava. Então, no nosso caso, por exemplo, agora de expiação e provas, por vezes aqui passam espíritos que estão mais próximos da condição primitiva do que espíritos um pouco mais avançados no conhecimento espiritual. Mas aqui também, vez por outra, passam espíritos que estão muito mais próximos de mundos ditosos, ou que de fato são de mundos ditosos, e o próprio Cristo, um espírito de um mundo celestial, que desceu até nós, que vem até nós no sentido de nos amparar a subir, a chegar a essas outras fases. Mas na média se enquadra aí nessa condição de expiação e provas. Então Jesus está trabalhando uma ideia de geração que represente uma condição mais geral da humanidade. E ele está dizendo, olha, todos esses processos estão inseridos num processo maior que está em curso já há muito tempo. Poderíamos estabelecer aqui alguns marcos mais fundamentais para nós, os próprios espíritos estabelecem esses marcos, como, por exemplo, sendo das revelações. Chegando lá, Abraão, que prepara ali um primeiro caminho, depois vem Moisés, que traz a primeira revelação, vem o Cristo, depois viria o Consolador. Todos esses processos de revelação, todo esse investimento do alto, inseridos dentro de um processo maior, que é o processo de educação e amadurecimento da humanidade, que visam o quê? Esses 3 marcos de revelação. Fazer com que avancemos, com que tenhamos recursos para avançar, deixando essa antiga geração
e fazendo-nos, de fato, nova geração, construindo a nova geração da humanidade. Ou, numa linguagem simbólica também do Evangelho, que está presente lá principalmente no livro de Apocalipse, a ideia da Nova Jerusalém. A antiga Jerusalém sendo um símbolo da humanidade ainda muito materializada, ainda muito voltada para as coisas da terra, os espíritos ainda muito inconscientes quanto à sua realidade espiritual, quanto à sua destinação, seria a antiga Jerusalém. A nova Jerusalém, da qual Cristo fala, e se a gente atentar para isso, o Evangelho termina, entre aspas, né, com a chegada da nova Jerusalém. A última parte do último livro do Evangelho fala da chegada da nova Jerusalém, que seria para nós o estabelecimento dessa nova geração, dessa nova humanidade, ou da humanidade regenerada, como nos dizem os Espíritos. Então é disso que Jesus está falando. E aí, a partir desse entendimento, naturalmente a sua fala passa a fazer muito sentido. Como ele está falando das realidades da transição, ele está dizendo, olha, enquanto a gente não fechar esse ciclo, não passar por todas as lutas, dores e testemunhos que fazem parte do processo de depuração, esta geração não terá passado e não teremos chegado a outra geração que marca esse novo momento da humanidade mais consciência. Ou a era do espírito, essa nova era, são vários os termos, e é interessante a gente analisar isso, porque a gente vai em várias religiões, a gente vai ver ideias muito similares com termos diferentes. Né? Esses dias mesmo conversava com um amigo, e ele é taoísta, e a gente estava falando sobre essas coisas, e ele falou, não, porque nós também, a gente está guardando aí uma mudança de era. Nós estamos chegando agora no limiar, no final de uma era, chegada de uma nova era, só que eles têm outro nome, se não me engano é Era Branca, alguma coisa assim. Mas a ideia, você percebe, é a mesma ideia, que vai perpassar várias tradições espirituais. Mas é esse conceito que Jesus trazia, que representa o fechamento de um ciclo e a renovação da humanidade para a abertura de um novo ciclo. Isso traz para nós uma visão muito mais universal, inclusive para os espíritos que agora estamos encarnados, independentemente da fase no corpo em que estejamos. Sejam os espíritos que estão recém-chegados do mundo espiritual, aqueles que estão na fase da juventude, a nova geração corporal que está aí se formando, os que estão na madureza, mesmo os que já estão na condição de idosos, quando eles passam a pensar não em termos de geração do corpo, mas de geração do espírito, eles percebem que o chamado se estende a todos. As incumbências de transformação do mundo, de renovação, não recairão somente sobre a nova geração no corpo, mas, na verdade, sobre todos os espíritos que se sentem agora chamados a ser nova geração em espírito, porque serão esses os grandes construtores do novo tempo, da nova era. Não necessariamente os que apresentam a vestimenta física renovada agora, porque esse ciclo nós todos já vivemos tantas vezes. Claro que, de um modo geral, os espíritos que retornaram mais recentemente do mundo espiritual vêm com ideias novas, vêm com projetos, com planos de concretizar determinadas realizações que dizem respeito mais a esse tempo, a esse momento que vivemos. Mas o grande objetivo, a grande meta, se aplica a todos os espíritos, independentemente da geração no corpo físico, porque o chamado é uma nova geração em sentido espiritual. Isso nos faz lembrar até um acontecimento que se deu no Evangelho, ali entre os discípulos de Jesus. Está registrado para nós no livro Boa Nova, no capítulo de número 9, chamado o capítulo por Humberto Campos, Velhos e Moços. E como nós sabemos, Jesus ele compôs o corpo apostólico, os 12 primeiros discípulos, de maneira muito interessante. Ele pegou ali uma variabilidade de caracteres, de personalidades, como que tentando englobar todas as possibilidades ali, né, da humanidade. Então ele pegou discípulos que reflitam a nossa natureza humana. Esse ou aquele vício, essa ou aquela questão, esse ou aquele momento no corpo físico, esta ou aquela experiência, etc. Então ele tentou compor o colégio para que a gente se visse ali refletido. E nesse sentido, ele inclusive preocupou-se em tanto chamar
discípulos que eram mais avançados em idade física, de uma geração mais antiga, digamos assim, no corpo físico, mas também chamou discípulos de uma nova geração, da nova geração no corpo físico, discípulos mais jovens. Então a gente tinha desde João Evangelista, por exemplo, que era um discípulo bem jovem. Imaginamos, pelo tanto que ele viveu, né, ele foi desencarnar quase que no final do primeiro século, então a gente imagina que ele tinha talvez 16 anos, algo em torno disso, entre 15 e 20 anos, talvez, quando começou a sua atividade com Jesus. Então, bem jovem, assim como seu irmão, Tiago Maior, eram talvez ali os dois mais jovens, juntamente com Tadeu, também vai dizer Humberto de Campos nesse capítulo. Mas tinham também discípulos já um pouco mais de idade, né? Por exemplo, André, que era o irmão mais velho de Pedro, o próprio Simão, que provavelmente já tinha uma idade um pouco mais avançada, mas também não tanto, talvez mais ou menos a idade de Jesus, a gente fica aqui só elucubrando, né? Mas, pelo que subentende-se ali do texto, ele, André, já de idade um pouco mais avançada, e em especial aquele que também se denominava Simão, mas Simão Cananeu, ou Simão Cananeu, pelo nome que ele foi conhecido, né? Simão Zelota e tal, que foi o nome pelo qual ele foi conhecido, os dois títulos ali que ele passou a ter. Diz-nos Humberto que ele era dos discípulos aquele em idade física mais avançada. E conta-nos o contista que em determinado dia estavam ali os discípulos reunidos e os jovens então apresentavam todos os seus sonhos, né, todos os seus anseios. Não, porque nós vamos, digamos assim, fazer mundos e fundos pelo Cristo, né? Nossa juventude, o nosso vigor, as nossas possibilidades. Nós vamos para Jerusalém, vamos levar a mensagem de Jesus a todo recanto ali, depois vamos sair viajando, vamos sair difundindo, enfim. Prometiam ali mundos e fundos, planejavam, sonhavam, algo que é tão natural, né, da juventude, estabelecer todo esse projeto de vida, de realização, aproveitando esse vigor, esse estímulo, etc. Só que, ainda imaturos em alguns aspectos da vida, como que menosprezavam aqueles de idade mais avançada. Então, a nova geração ali no corpo tinha uma certa dificuldade em reconhecer o valor, as possibilidades da geração mais velha. Nesse choque de gerações, quando a gente trata de geração no sentido físico, que muitas vezes ocorre, né, no seio do nosso movimento, ou de um modo geral na humanidade, às vezes os mais jovens não reconhecendo todo o valor daqueles que já têm mais rodagem na presente existência, e às vezes aqueles já mais maduros na presente existência não reconhecendo toda a potencialidade daqueles que vêm chegando, mais novos no corpo físico. Ou seja, eles se restringiam muito ainda a essa análise de geração, essa questão geracional do ponto de vista físico. De modo que os jovens como que menosprezavam as possibilidades dos mais velhos, e os mais velhos talvez não compreendessem todo aquele ardor, aquele vigor, as potencialidades dos mais jovens. Então isso criou ali uma certa dificuldade entre os discípulos. Simão Zelota ficou meio entristecido com aquela maneira de se colocar e tal, dos mais jovens, né? João, Tiago, Tadeu. E ele então vai conversar com Jesus. E são muito belas as reflexões de Jesus, porque em síntese ele vai dizer assim, olha, ô Simão, em verdade mesmo, não importa tanto se no mundo a gente é jovem, a gente já é ancião, a gente está na madureza ou não, importa sobretudo, Simão, ser de Deus. Independentemente da geração física que pertençamos, no presente momento, acima de tudo, cabe-nos ser de Deus. Porque esta é a geração que precisamos ser. Nova geração em espírito ou espiritual. Daqueles espíritos que mais lúcidos, mais conscientes quanto o que são, o que estão a fazer aqui e o que está em curso na Terra, tornam-se efetivamente colaboradores de Deus e do Cristo na construção da nova humanidade, na construção desse novo tempo. Então ele trouxe essas considerações, mostrando que as gerações no corpo são como uma árvore. Temos a raiz, temos o caule, temos as flores, temos os frutos, e cada uma representando uma etapa, digamos assim, do espírito na matéria. Mas, acima de tudo, importa é o resultado, o fruto que fica depois disso, o que o espírito de fato edificou para a imortalidade,
ou o que ele deixou de legado imperecível para a humanidade, no sentido de contribuir para a sua melhoria. Então, mais do que pertencer a esta ou aquela geração, ter esta ou aquela idade no corpo, importa-nos, acima de tudo, ser de Deus. E esse é o entendimento chave do conceito de nova geração, que é desenvolvido por Jesus e que depois será melhor explicado por Kardec. Porque ele não vai falar de uma geração só dos espíritos que estão chegando agora. Ele está falando de espíritos que, mais maduros e atuando nestes momentos da Terra, serão os principais contribuintes, né, os principais obreiros, construtores, artífices desse novo tempo, dessa nova humanidade, de novas instituições, de novos modelos de relação, de novas buscas, de novos hábitos que marcarão esta nova humanidade. É algo que Paulo soube compreender muito bem, quando na sua segunda carta aos Coríntios, por exemplo, ele registra nos seguintes termos, né? A ideia, o que ele conseguiu alcançar dessa essência da fala de Jesus. Ele fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse é um conceito maravilhoso de Paulo, porque ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Paulo ele não está falando só de uma mudança assim superficial, quando a gente acolhe de fato o Cristo e o Evangelho. Ele não está falando só de uma mudança de metas, de objetivos, claro, também disso, mas é uma mudança muito mais profunda, muito mais visceral. É como se eu voltasse ao próprio fundamento do que é ser humano e ali renovasse por completo as bases. Porque o que é traduzido por nova criatura é, também pode ser traduzido por nova criação é. É como se em Jesus, ou à luz do Evangelho, a gente se refundisse por completo. A gente fosse criado de novo, conforme agora um novo molde, conforme um novo padrão, uma nova referência. Aliás, Paulo vai trabalhar isso em mais de um momento nas suas cartas. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, ele havia trabalhado um conceito muito interessante do primeiro Adão e do último Adão, em que ele fala: o primeiro Adão é alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Quem é o primeiro Adão? Mais do que um personagem histórico, estamos falando de um símbolo. Primeiro Adão. Adão, do hebraico Adamá, barro, argila. É, na verdade, uma representação, aquele Adão que a gente vê lá no Gênesis, é uma representação do ser humano, ainda despertando a sua razão, ainda muito cativo de suas paixões, de suas ilusões, portanto, muito materializado. Daí a ideia do barro. O homem materializado, o ser humano materializado. Esse é o primeiro Adão. O ser humano que, ao invés de seguir as orientações divinas expressas na consciência, opta ainda por seguir o egoísmo, os caprichos pessoais, que é o que Adão faz em todo aquele simbolismo do jardim. Agora, quem é o último Adão? O último Adão é a obra acabada, porque o projeto inicial, lembremos, lá no Gênesis, imagem e semelhança de Deus. O primeiro Adão é o projeto em curso, é o início, é o projeto ainda em acabamento, né? Ainda em muitas fases, muitos retoques a serem feitos. Agora, o último Adão é o modelo, é a referência do que é ser humano de fato. E quem é ele? Para nós, o Cristo. Por isso o Espiritismo, os Espíritos nos definem Jesus como guia e modelo, porque ele é esse último Adão. Ele é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Por isso Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 127, em que ele diz: somente nas linhas morais do Cristo é que alcançaremos a humanidade real. Somente nas linhas, somente com as feições morais do Cristo é que a gente vai alcançar a condição de humanidade real, que é a nova geração, que é essa nova etapa da humanidade, né? A ser, claro, aperfeiçoada ainda, porque o mundo de regeneração não é ainda o final do caminho, não é a meta última é o mundo celestial, é a condição de espíritos puros, mas pelo menos a gente já deu um passo fundamental de renovar as linhas mestras do projeto, digamos. A gente renova os fundamentos do projeto, os parâmetros do projeto. É isso que Paulo está dizendo.
Só em Cristo a gente vai entendendo de fato o convite ou o próprio conceito do que é a nova geração. E só aqueles que se adequam ao Cristo é que se configuram essa nova versão de ser humano, que será a versão a construir o novo tempo ou a nova humanidade. Por isso, Paulo chega a dizer em outro momento nas suas cartas: revesti-vos de Cristo. Revestirmos-nos de Cristo. Isso é ser nova geração. É incorporar em nós não mais apenas agora o conhecimento, o discernimento do que nos espera, da nossa natureza, dos nossos potenciais, mas agora revelar isso, tanto quanto possível. Essa é a nova geração, que pode ser construída, que deve ser construída pelos espíritos, independentemente da geração física em que se encontra atualmente na existência. Mesmo os desencarnados estão construindo essa geração nova que precisam ser. E os que estamos na matéria, independentemente do momento do corpo em que estejamos, o convite segue sendo o mesmo. Nesse sentido, todos nos sentimos incluídos, todos nos sentimos convidados. E vamos compreendendo que o esforço, na verdade, é de colaboração entre as gerações do corpo para que a geração do espírito se afirme, para que a nova geração, a nova consciência e a nova expressão de vivência se afirme. Nesse sentido, mesmo os espíritos que estão prestes a partir de volta ao mundo espiritual se sentirão chamados, se sentirão úteis. Os que estão chegando agora, a partir do momento que passam a ter um pouco de consciência de si, né, na juventude ali, na adolescência, já começam também a sentir o chamado. Os que estão na madureza, enfim, todos nós chamados a expressar essa nova geração, moldada agora conforme os padrões do Cristo, nas bases do amor, nas bases da indulgência, da humildade, do perdão, da consciência, do discernimento espiritual, da busca pela verdade, do desenvolvimento de espiritualidade, que são as características que Kardec mesmo vai enumerar lá no capítulo que ele trata a geração nova, no livro A Gênese, capítulo 18. Ele diz assim, lá no item 28, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração, vejamos, não são só os que reencarnaram recentemente, não. A nova geração são os espíritos que já vibram nessa condição. Pode ser que um espírito da nova geração esteja na condição de ancião já nesta existência, mas ele é da nova geração, porque ele já expressa o novo para a humanidade, um novo modelo de viver, de se relacionar, de buscar as coisas transcendentes. Então, cabendo-lhe fundar, né, ser a principal artífice dessa nova era de progresso moral, essa nova geração se distingue pela inteligência, pela razão ampliadas, desenvolvidas, precoces, aliadas a um sentimento inato do bem, a busca pelo espiritualismo, as crenças espiritualistas, o que constitui um sinal indubitável de um adiantamento interior. Então, já é o espírito que está menos materializado, que já é menos do primeiro Adão, do barro, e já busca se refletir agora mais no último Adão, que é o Cristo, que volta-se para a sua cidadania celeste, que volta-se para a sua condição de espírito imortal em transição temporária pelo corpo, do que propriamente voltando-se ainda para a sua idade corporal, para as circunstâncias materiais que o cercam. Não se comporá a esta geração de espíritos eminentemente superiores, porque ela ainda estará em construção, né? Mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Essa definição aqui sintética, né, um recorte que fizemos de Kardec, do que seja essa nova geração, que é a grande proposta para todos nós, os espíritos encarnados neste tempo. Aproveitemos o tempo que aqui temos, independentemente do quanto já tenhamos vivido aqui, para consolidar mais em nós, no espírito que somos, as características, os caracteres dessa nova geração, que serão sempre mais do Cristo em nós, mais dos traços de Jesus refletidos em nós. E então, independentemente do corpo, já estaremos sendo para o mundo
aspectos ou representantes de uma nova geração que há de, enfim, de se estabelecer, formar a maioria para que então alcancemos também a nova humanidade que todos nós esperamos. Eram essas as considerações que a gente gostaria de trazer, esperando que possam ser úteis para todos os espíritos, para que todos nós sintamos-nos incluídos e chamados a esse convite que é sobretudo espiritual, de transformação espiritual, para que, para além das circunstâncias do corpo, do tempo e da matéria, possamos expressar a imortalidade, a vida abundante do espírito, que reconheceu-se como tal e que prepara-se então para adquirir, enfim, a cidadania celeste. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. Muito obrigada, Arthur. Eu estou aqui fingindo naturalidade, mas quando ele chegou eu falei que eu não sabia, estava na dúvida se ele era encarnado ou não, porque para mim, vocês agora perceberam, né? Essa palestra, olha o nível desses ensinamentos que ele trouxe para a gente, né? E aquela história, né? O planeta de regeneração não vai vir de uma hora para outra, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aí eu queria pedir para você, Arthur, você falou, né? Tornar-se Cristo, né? Cristo, não sei, não foi essa palavra, mas o elevar-se, né? Em busca dessa nova geração. Deixa para a gente aqui um conselho prático para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, para que a gente possa, aos poucos, obviamente, né, ir se aperfeiçoando. O que é que você recomenda para que esses jovens que estão nos ouvindo aqui agora, da geração Z, possam traçar esse caminho de uma forma mais fácil? Olha, lembrando do próprio conceito de Paulo, né, do revestir-se de Cristo, ou desse entendimento que o Espiritismo nos traz, do Cristo como modelo, eu diria que a gente precisa de duas coisas. Se a proposta é fazer uma cópia, entre aspas, do modelo, o que a gente precisa conhecer muito bem o modelo e também o material sobre o qual nós vamos trabalhar. Né? Se eu quero fazer uma cópia de uma peça de arte, eu preciso conhecer muito bem a peça de arte que eu quero copiar, que eu quero estabelecer, bem como o material de que vou me servir para fazer essa cópia. Então eu preciso conhecer muito bem esses dois aspectos. Nesse caso, o que são esses dois elementos? Bom, a referência é Jesus, então eu preciso conhecer profundamente o Cristo, aquilo que eu preciso incorporar, o modelo que me foi dado. Daí a importância de estudar o Evangelho. De estudar o Evangelho à luz do Espiritismo que nos explica o Evangelho, que o torna mais palpável, que o torna mais acessível, que o traz para mais junto de nós. Esse é um aspecto fundamental. Mas eu também preciso conhecer, digamos, a matéria-prima, onde eu vou construir, onde eu vou fazer, implementar esse modelo. No caso, nós mesmos. Então eu preciso conhecer a mim mesmo, o quão distante estou do modelo, o quantos aspectos em mim ainda destoam do modelo, para que eu possa ajustar esses aspectos ao modelo. Então eu preciso tanto conhecer o Cristo, como conhecer profundamente a mim mesmo, que é o que os Espíritos nos dizem na conhecida questão lá de Santo Agostinho, a resposta que ele nos traz. Então, busque reservar momentos nos seus estudos particulares, nos seus estudos diários, corriqueiros, momentos para reservar ali algum tempo para meditar sobre si, sobre os seus sentimentos, sobre as suas buscas. Faça para si aquelas perguntas que Jesus fazia no Evangelho: que buscais? Que queres que eu te faça? Né? Aquelas orientações mesmo que Santo Agostinho põe lá no Livro dos Espíritos. Olha, elaboreis perguntas para vós, pedi a inspiração do alto e vocês obterão as respostas pela intuição, pelas circunstâncias da vida, porque aí a gente vai penetrando em nós, conhecendo-nos a fundo e vendo quais aspectos em nós ainda estão dissonantes daquele que é o modelo, quando eu conheço bem o modelo também. Tendo esses dois elementos, eu já tenho o que preciso para fazer o que é o objetivo, para alcançar o resultado esperado. Né? Perfeito, Arthur. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? É sempre um prazer ouvir você, é enriquecedor, né? E eu queria convidar todos que estão aí nos assistindo, os que não assistiram ainda os outros episódios, corre lá, assista. Tem muita coisa dessa qualidade aí, ó. Pega a pipoquinha, prepara, faz uma maratona, porque tem muita coisa boa, muito ensinamento legal. Fica com a gente e até a próxima quinta-feira.